dos sonhos, das flores, de como a cidade mudou. Posso te falar do medo, do meu desejo, do meu amor. Posso falar da tarde que cai. Sejam bem-vindos ao nosso segundo dia do nosso Festival de Bolo de Pote. Hoje eu tenho uma convidada que é a Karen Yazigi, que está aqui com uma receita maravilhosa para vocês. Então, hoje nós vamos fazer qual recheio? O que a gente tem de diferente hoje? Oi, gente! Hoje a gente vai fazer o recheio de beijinho de coco, tá? Com abacaxi. Então é esse aqui que a gente vai fazer? Exatamente, a gente vai fazer esse. Lembrando que a receita desse outro aqui já passou pro pessoal. Já foi passado, então vocês podem estar acompanhando essa receita também junto lá do portal. No portal da TV Pai Eterno. Tudo que vocês quiserem saber que a gente faz aqui tá no portal para vocês anotarem e pegarem as dicas depois. Cara, então por onde que a gente começa? Vamos, então a gente vai começar misturando os líquidos, né? Que são o leite condensado. E a gente vai pro... Você quer que eu... Só deixa eu ligar. Você liga aí? É baixo ou... Não, aqui todo mundo fica apavorado com esse fogão. Qual que você vai usar? Essa aqui? Fogo médio ou fogo baixo? Médio. Médio. Pronto. Pronto. Então a gente vai colocar o leite condensado. Eu adoro de convidado porque eu aprendo. Nossa, na semana do brigadeiro eu aprendi tanta coisa que eu não sabia fazer brigadeiro do monte de jeito que ensinaram aqui. Foi ótimo. Na verdade, existem vários tipos, né, Tati? Então, Sim. assim, as pessoas vão reinventando a cada dia que passa. Eu nunca tinha enrolado brigadeiro na água, na mão molhada com água, era sempre com manteiga. É verdade. E eu aprendi aqui e adorei. Colocando agora o creme de leite. Vou tirando daqui para ficar mais organizado. O que você já usou? Vou colocar aqui o leite de coco. Que é um recheio de beijinho. Isso, beijinho de coco. As medidas vai estar passando aí na tela, né? Não, o pessoal depois a gente disponibiliza no portal. Eu tô usando aqui meia medida da receita que foi passada, até para ser algo mais rápido também. A quantidade visual aqui que a Karen tá fazendo é menor do que você vai ter em casa. É igual as minhas receitas aqui, que eu sempre faço travessa maior, porque tem muita gente para comer. Isso. O da Karen vai ser menos, mas aqui a gente já tá de olho nesses daqui que estão aqui na frente. Então aqui, na verdade, eu pedi, você ligou, era para eu ter misturado antes de ligar o fogo, tá, pessoal? Então é importante, antes de ligar o fogo, misturar tudo e depois levar pra chama. Para o leite condensado não começar a cozinhar. Então, antes de levar a chama, você mistura esses ingredientes que eu já pus aqui. Feito isso, aí a gente pode colocar o coco ralado. E o coco ralado, ele não precisa cozinhar? Não. É bem no início que entra o coco ralado. Isso, é só para misturar os líquidos, né? Feito isso, a gente já pode colocar o coco ralado. E ele acaba dando uma secadinha, né? Que o coco chupa bastante líquido. Isso, exatamente. Aí o pessoal tá conseguindo ver direitinho lá em cima como é que você tá mexendo. Eu falo, gente, confeiteiro, de todos a galera que trabalha na cozinha, o confeiteiro é o mais caprichoso. Né? A galera que gosta da confeitaria sempre tem preocupação com os detalhes, porque senão acaba dando errado. Isso. Né? Então, se você repara, a Karen tá limpando sempre a lateral da panela para acabar não engrossando ali na lateral. Pra não queimar, né? Não ficar não criar os gruminhos, aquelas bolotinhas que ficam no final, no fundo da panela. Então, é interessante a gente mexer de um lado pro outro, raspando mesmo a panela. Pra não deixar aquele que seque no ladinho. Isso, exatamente. E o ponto é um ponto que fica mais durinho ou um ponto mais cremoso? O ponto, Tati, é aí que tá. É o pulo do gato, isso daí. Adoro quando as pessoas vêm e ensinam o pulo do gato pra gente. Quando o recheio ele tá quente, a gente sabe que não é a realidade dele, né? A realidade do recheio é quando ele esfriar, que aí ele vai dar uma engrossada. Vai ter uma outra consistência. Exatamente. Então, o ponto aqui desse recheio, o beijinho de coco ele tem uma particularidade, porque como tem o coco, então mesmo que depois eu levante ele, eu faça isso daqui, vai cair em pelota por causa do coco ralado, né? Mas os demais recheios, o ponto ideal para bolo de pote ele começa a desgrudar um pouquinho. Quando ele começar a desgrudar do fundo da panela, não muito, já é a hora. Ele vai ficar cremoso, mas não grosso. Não é aquele que fica durinho demais na hora que gela. Isso, exatamente. E mesmo assim, depois que tirar, que ele esfriar em temperatura ambiente, não levar à geladeira, ele ficar duro, nossa, cara, eu perdi o recheio, vou ter que fazer de novo.
Não, coloca um pouquinho de creme de leite. Que dá uma alongada nele. Exatamente. Ele fica um pouquinho mais mole, dá para usar. Até porque o bolo de pote, ele vai para geladeira depois, né? Sim. Então, se a gente coloca um recheio muito grosso, muito firme, depois vai ficar difícil de partir, de comer. E o legal do bolo de pote é justamente essa suculência. Exatamente. Ele tá no pote, não é à toa. Eu acho engraçado que a gente tem 2 tipos de bolo de pote. Aquele que às vezes fica muito firme, que é aquilo que você falou, que não é tão gostoso de comer. E tem uns que já é o contrário, ele fica tão mole que vira uma sopa lá dentro. Exatamente. Então o bom é aquele meio termo, que tem a cremosidade em excesso, mas não fica molhadão demais, né? Exatamente. Porque o bolo de pote, você, ao mesmo tempo que ele precisa ser um pouquinho firme para não virar essa sopa, né? Ele precisa estar suculento, ele precisa estar molhadinho. O goiano, ele tem essa coisa do bolo molhado, né? Ele não gosta... Aqui a gente tá pro Brasil inteiro. E isso é uma coisa muito daqui, né? Aquele bolo bem molhadinho, ele chega a estar desmanchando assim. Exatamente. Então, a massa do bolo de pote, ele precisa estar molhadinho também, Com né? certeza. Mas também não pode estar desmanchando, porque o legal, se vocês derem uma olhadinha aqui na taça, ele é separado em camadas. Então, assim, quando você pega... existe aquela explosão de sabor, do sabor da massa, com o sabor de um recheio, com o sabor de outro, sem que haja a necessidade do desmanche da... E às vezes as pessoas fazem chamam de bolo de pote, mas não tem bolo. Falo, gente, precisa, né, da massa no meio, tem toda uma textura diferente que dá um sabor mais bacana. Exatamente. Como é que tá esse recheio? Ainda não tá no jeito? Ainda não tá no ponto, gente. Chega um pouquinho mais pra frente a panela, que dela vai pegar calor por completo. O recheio de beijinho de coco, ele demora mais um pouco por causa do leite de coco que a gente coloca. Tem que evaporar mais. Poderia não colocar? Poderia. Mas não ficaria tão gostoso. Não tem o excesso do sabor do coco, né? Exatamente. O plus dessa receita aqui é justamente o leite de coco. O leite de coco, ele dá um sabor muito diferenciado nesse recheio. Já tô louca pra provar aqui. A minha massa, a massa também que vocês vão ter acesso à receita, é uma massa amanteigada. Eu particularmente adoro essa massa. É uma massa que, ela, por si só, ela já tem um sabor, né, muito gostoso. Então, é a massa que eu optei por usar nos bolos de pote. Isso. Hoje você não vai fazer a massa, né? Eu já trouxe a massa ela pronta. Tá aqui. Tá aí. Enquanto a gente vai mexendo o recheio, vamos dando dica de como que você faz essa massa? Bom, eu fiz separei ela em 3 disquinhos, justamente para ficar mais fácil de assar. Nossa, ela tá bem levinha, você vê que ela é bem fofa. Ela é muito levinha, muito fofinha. Ela é amanteigada, mas aí a gente vai tirar essa capinha. Então a gente vai ficar só o miolinho mesmo. Vai ficar só com o miolinho. Então assim, ela tá bem levinha, fofinha. E a gente, quando for montar a taça, a gente ainda vai molhar ela com uma calda leitosa. Então, nossa, gente, vai ficar bom demais. Imagina. Bom demais, gente. Vai ficar bom demais. Igual fala aqui no Goiás. Bom demais da conta. Ó, já tá quase dando ponto. Ele tá começando a soltar, tá vendo? Ó, quando eu levanto ele aqui, ó, o recheio na espátula. Já dá pra ver. Tá mole? Tá. Mas você vê que tá um pouquinho a consistência já mudou bastante do que tava no... E não foi demorado não, né? Não do nada, foi. Que ele tava bem aguadinho, ele já endureceu. E daqui dá pra fazer um beijinho mesmo. Já. Aí a diferença para enrolar é só o ponto, Deixar né? ele mais espessinho. Deixar mais tempo, exatamente. Aí quem quiser fazer o brigadeiro aqui de beijinho, vai deixar ele mais tempo no fogo. Ele vai engrossar bastante, ao ponto de eu fazer isso daqui. Eu vou levantar, ele vai cair em ploft, em pelota mesmo. Bem durinho, bem consistente. Bem durinho, exatamente. E vai estar desgrudando, que é uma beleza da panela. Eu tô aqui salivando, gente. Já comecei hoje. Então aqui, ó. Isso daqui, nesse ponto aqui, a gente já pode desligar ele, porque depois que ele esfriar, ele vai endurecer. Mesmo? Pode desligar. Pronto. Nossa, cara, esse recheio não prestou. Esse negócio não vai dar certo. Vai, gente. Confia que vai. Que gelar, ele vai ficar bem mais consistente do que tá aí. Exatamente. Ó, depois que desligou o fogo, você pode ver que ele engrossou mais um pouquinho, tá vendo? E as pessoas esquecem do calor residual da panela, né? E esse calor que tá aqui dentro, ele continua cozinhando. Exatamente. Tá vendo que eu continuo mexendo? Eu não parei, mesmo depois que você desligou o fogo. Não é porque desligou que ele para, né? Exato. A panela, e dependendo da panela que você estiver usando, geralmente a gente usa aquela panela de fundo triplo, né? Daí que não para tão cedo. O cozimento, ele permanece. Então, você tem que continuar mexendo.
E o que eu faço? Nos outros recheios, nessa montagem do bolo de pote de abacaxi, eu também uso recheio de leite ninho. Eu não vou fazer por causa do tempo, né? Mas também tem a receita. Eu já tenho aqui uma pronta que a gente vai usar na montagem. Mas a gente explica pro pessoal como faz. Sim. Na verdade, os recheios, o início deles são praticamente a mesma coisa. É leite condensado, você mistura os líquidos, primeiro fora do fogo, depois vem, no caso o recheio de leite em pó, né? Aí a gente vem com o leite, eu misturo com fouet, bato para não dar pelotinha, exatamente. E aí, depois disso, que eu levo ao fogo. Entendi. E daí ele vai espessar e vai ficar mais ou menos nessa textura também? Vai também. Ele deve engrossar um pouco mais rápido porque não tem o leite de coco, exatamente. Né? Então ele o recheio de leite em pó, ele fica, é o que fica mais pronto mais rápido. Rapidão. Exatamente. Então, aqui, ó, tá vendo? Ele engrossou mais um pouco, olha aqui, ó. Só de ficar aí no calor residual da panela. Só de ficar aqui esfriando, exatamente. Vou preparar aqui pra gente começar a montar. Esse daqui a gente separa, põe aqui. Você quer pôr no bolzinho ou pode deixar aí? Pode deixar. Você tem ele pronto, né? Tenho sim. Inclusive ele tá aqui, ó. Então vamos. Agora tem as etapas de montagem. De montagem, o que é que você precisa? Então, a gente vai montar ele nessa taça aqui. Essa taça de acrílico, de plástico, ela pode ser encontrada em qualquer loja de confeitaria. E é uma opção ser montada na taça, mas ela pode, o bolo de pote, na verdade, o tradicional, ele é montado nesses potinhos aí que estão na frente, né? Que ele tem um lacrezinho, a gente põe a tampa. Então, tanto essa taça quanto esses potes, eles podem ser encontrados nessas lojinhas de confeitaria. E esse pote que a Karen falou é legal porque tem um lacre aqui do lado. Você, depois que veda, né, a tampa, a gente só consegue tirar a tampinha de novo a hora que eu quebrar esse lacrezinho aqui, ó. Então, a gente precisa quebrar para tirar a tampa. Então, é um pote mais seguro, realmente mostra um cuidado pro cliente, né? Que existem potes de vários tipos, assim, no mercado. Só que esse daí eu acho legal justamente por causa dessa questão do lacre, exatamente. Então, vamos lá. Essa questão da montagem do bolo de pote, Tati, ela é muito particular. Tem gente, como você falou, que não coloca bolo. Sim. Eu já prefiro que coloque. Eu também prefiro, eu acho uma delícia. Esse jogo de textura, né, do bolo com o recheio, eu acho demais. É mais saboroso. Exatamente. Então, a gente vai montar essa taça aqui de beijinho de coco com abacaxi. O recheio de abacaxi, a gente precisa fazer ou já tá? Esse aqui eu já pronto? Eu fiz uma geleinha, assim, mas bem grosseira, do abacaxi aqui. Você coloca líquido ou coloca só o líquido do próprio abacaxi? Essa geleia de abacaxi, eu também passei a receita, eu coloco, geralmente, se for uma quantidade menor, 250 gramas da fruta. Nesse caso, eu usei o abacaxi, mas pode ser utilizado morango, outras frutas, ainda mais agora, essa época em Goiânia tá bem quente, né? Então, essa fruta mais fresca, traz, né, o frescor da fruta, exatamente. Coloco meio limão Tahiti na panela e coloco, seria 2 colheres de açúcar, mas isso também fica muito a gosto. Eu geralmente coloco mais. Então eu vou a olho mesmo. E também depende muito da fruta. Tem fruta que vem muito doce, tem fruta que vem mais cítrica, daí a gente precisa colocar mais. Exatamente. O abacaxi, ele é mais azedinho, né? Então eu geralmente coloco um pouquinho mais de açúcar. Pra ela ficar mais docinha. Isso, então eu ponho na panela, vou mexendo, fazer até sumir aquele líquido da fruta e ficar mais grossinha. Nessa texturinha aqui, ó. Deixa eu pegar uma colher pra mostrar pro pessoal. Ela fica nessa textura bem firminha. Isso, e porque eu tirei o líquido dela, né? Aqui no final a gente mostra que sobra um pouquinho, mas você tira bem o excesso, né? Tiro bastante, mas é bom manter esse líquido, Tati, porque assim, você pode colocar, quando você colocar a camada de bolo, ao invés da gente molhar o bolo com uma calda leitosa, que é essa daqui, que já tá pronta, que também tem a receita pra vocês. Você faz leite condensado? Com leite condensado e leite em pó. Ah, legal. Eu coloco também. Vou pegar um prato pra te ajudar pra gente começar a montar. Vamos. Você vai precisar cortar? Preciso de a massa. A gente tá aqui com a faquinha de pão. Então, essa calda do abacaxi pode ser usada para umidificar também essa massa, né? Então, vai pegar o sabor do abacaxi mais... Então, ai, gente, eu não sei vocês, mas eu adoro bolo de abacaxi porque ele não é tão enjoativo. Exato. Ele é um bolo que a gente consegue comer mais, né? Então, aqui eu já tenho outro recheio pronto, que é o recheio de leite em pó. Vou
colocar pra... Você vai precisar... Agora você vai começar a montar, né? É, Fica vou mais começar a fácil, depois a montar. gente corta. Olha aqui a textura dele, tá vendo? Esse é o de leite em pó. Isso, de leite em pó. Tá vendo como Gente, ele a textura tá molinho? maravilhosa. Ele tá brilhando, gente. Olha isso daqui. Não, ele não tem nenhuma pelotinha que às vezes dá, né? Por conta do o leite Vou em pó. passar um segredo pra vocês. Isso, adoramos. Vou passar um segredinho. Esse de leite em pó, lembra que eu falei que tinha que bater com fouet, mexer muito no início pra não dar pelotinha? Qualquer outro recheio, no final, finalizou, mexeu bastante com a espátula aqui pra esfriar, pega novamente o fouet e mistura, como se não houvesse amanhã. Bate, bate, Que bate, daí bate, já bate, vai. bate. Gente, não tem pelotinha que resista. Eu falo, às vezes a gente bate na própria batedeira. Mesmo, Que olha, na não batedeira sabe. já, se for um recheio maior, assim, você põe na batedeira e deixa ela ali que já some todos os graminhos. Então de leitinho sempre fica alguma pelotinha. Então se você faz isso com o fouet no final, mexe, 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 mexe muito, olha aqui. Que ele tá liso. Ele fica lisinho. Isso daqui pra recheio é tudo de bom. Que não Nossa, ele fica, tá você não maravilhoso. sente nada na boca. Fica E ele só fica a textura e boa. visualmente ele fica muito bonito, né? Não vai aparecer nada. Então vamos lá. Como eu falei, essa ordem é muito pessoal, mas eu vou fazer aqui como eu costumo fazer, montar como eu costumo fazer e aí fica a critério de vocês. Vou segurar aqui pra não cair. Então eu coloco esse de leite no finalzinho. E por que eu tô colocando esse de leite, já que a receita é de beijinho e abacaxi? Porque a pessoa, quando ela compra um bolo de pote, um bolo na taça, ela espera muito mais que só Sim, o só o abacaxi, óbvio, né? que só, exatamente. Então, eu quero oferecer algo a mais de sabor para aquele cliente. Que legal. Isso é Então, muito bom. quando ele colocar essa colherada de bolo na boca, então vai vir o abacaxi, vai vir o coco, vai vir o leitinho, que é muito suave. Esse recheio de leitinho, essa receita que eu passei para vocês, não é enjoativo. Eu gosto que tem até um salgadinho do leite em pó, assim, que eu acho delicioso. Isso. Então, assim, fica muito, 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 muito suave. Deixa eu organizar aqui pra Então, gente vamos já. lá. Ó, coloquei aqui um tanto bom. E daí agora cortar. Você vai precisar do Isso. prato? Vou. Deixa eu pôr aqui pra mostrar direitinho. Agora esse daqui, ó. Esse disco aqui de bolo, ele tem 15 centímetros. Que é Mas basicamente, aqui é basicamente basicamente o tamanho. isso. Quase que Só eu faço um acidente, gente. Quase que eu derrubo o bolo de pote antes de ficar pronto. Só que aqui no finalzinho tem essa curvinha aqui, né? Então, a gente vai ter que tirar essa tampinha. Essa tampinha aqui que tá sobrando, que meu marido adora comer. Ele é frequentador assíduo da minha cozinha quando eu tô Fazendo, montando. porque sabe que tem as beirinhas. Tem a tampinha. Essa tampinha, gente, ela não vai pro lixo, pelo amor de Sim, Deus. tem muita coisa que a gente Essa pode tampinha fazer. aqui que sobrou, ela vai servir para fazer esses potinhos menores, tá vendo? Esses pequenininhos. Esse bolo aqui de dentro, do meio desses pequenininhos, você pode usar nessa tampinha. Então, com Aproveitar. uma receita dessa daqui, você além de montar um bolo na taça, você monta esse tanto de bolinhos. potinho pequeno, exatamente. Vamos, eu preciso que a gente molde, senão não vai dar tempo. Ai, meu Deus, deixa eu correr, gente. Senão o pessoal em casa fica sem ver tudo. Eu tiro esse fundo também. Ah, então tira toda essa parte Tira. do assadinho mesmo. A gente vai ficar só Isso. com o miolo. Tô fazendo a maior bagunça, tá? Não, faz parte. A gente cozinha aqui, a gente faz bagunça mesmo. Tirei essas bordinhas daqui também. Isso aqui, né, gente? Qualquer um que tiver ali na cozinha passando, não perdoa isso aqui, não. Ah, Isso aqui com a gente café. faz. Nossa! Sabe o Você que minha mãe pensa. faz? Minha mãe pega essas saparinhas de bolo e torra igual torrada mesmo. Daí fica torrada de bolo. Nossa, Se é bom você demais. deixar ele, como ela é manteigada, essa massa, se você deixar ela muito tempo fora, ela vai endurecer. Fica durinha. Fica. Eu trouxe ela, como eu trouxe pronto, eu trouxe ela no embrulhadinha, porque senão ela pega A umidade, por fora. né? E Exatamente. nesse Olha- tempo seco que tá aqui em Goiânia, acaba ressecando. Exatamente. Coloquei aqui, cortei um pouquinho mais as bordinhas Pra poder caber. para poder caber. Vou colocar ela aqui, ó. Coloquei aqui, eu dou uma apertadinha Pra o só pro recheio, recheio, meio que, isso, acomodar a massa. Coloquei, gente, eu gosto de molhar muito, então vem com aquela caldinha pronta. ó, e já coloca. molho. Ui, Tem nada não, desculpa, pode vir pra cá. Eu vou te ajudando a cortando os outros bolos aqui. Isso. Esse próximo bolo aí, essa receita aqui com esses 3 discos, dá pra fazer 2 bolos na taça. Ah, tá. Você usa Tá? 3 disquinhos Porque- pra cada taça.
Não, eu vou usar 1,5. Ah, Então, uma você viu que eu coloquei aqui no fundo? Essa outra você vai partir ela no meio. você quer que eu corte ela aqui? Isso. Nosso prato, como não é uma tábua, eu vou cortar desse jeito aqui, que eu acho que fica mais fácil. Ai, nossa, Karen, você encharcou muito. Não, gente, encharcou não. Isso depois pra comer vai ficar bom demais. Nossa, isso não tem jeito de dar errado, não. Aqui. Faço assim pra ir para outros lados da massa que não pegou a calda. Agora, eu posso vir com o abacaxi. Eu tenho aqui a geleia de abacaxi e tenho o abacaxi in natura também. Justamente para fazer essa brincadeira das texturas e de sabor no Você quer bolo. que eu limpe ela também? Precisa. Preciso, vamos limpando. Então, eu vou pegar uma faquinha colocar menor. aqui depois a geleia. A gente coloca, vai colocando... Tá, então você colocou o abacaxi in natura e colocou a geleia também. Isso. Nessa camada eu tô colocando a geleia do abacaxi. Gente, tá ficando bonito. Não sei se você aí tá sentindo vontade de comer, pois eu estou. Agora aqui, eu vou... Cadê? Tem outra colher? Tem, pode ficar à vontade, aí de baixo tem. Você vai querer que tire os excessos da lateral também? Precisa, mas bem pouquinho, só Só pra tirar o queimadinho Isso. mesmo. Tô aqui, ó, gente, auxiliando, né? Olha aqui, ó. Esse daqui é o recheio de beijinho, tá vendo, ó? Depois de... O tanto que já frio. mudou a textura, né, Karen? Ele ficou mais firme. Demais, demais. Esse daqui também, Tati, eu precisei botar um pouquinho de creme de leite porque ele pegou endureceu. Aí eu coloquei um pouquinho de creme de leite. Aí eu venho aqui, coloco ele todo em cima desse abacaxi. Se eu tô fazendo direito, Karen, a certo? gente precisava de uma tábua, né, que ajudaria a gente mais aqui. E aqui Gente, a olha como tá ficando essas camadas já nessa taça. Ixi, ó, Presta atenção. arranquei Olha um isso. pedaço. Nossa, Problema tá não. lindo. O bom do bolo não pode taça por isso, Tati. Que a Você gente cola quebrou, as figurinhas, né? Se quebrar, a gente cola a figurinha do lado. quebrou, não é problema. Aqui. Deixa eu colocar mais, né? Acho que juntou duas perfeccionistas no mesmo lugar aqui, gente, dá problema. Ó, tirei só o excesso mesmo do queimadinho. Agora eu vou colocar aqui o abacaxi in natura. Ah, então o bolo vai ser só embaixo. Boa, eu não sou boba não, viu, Karen? Tava ali certinho. quietinha, já cheguei, gente. Tá certo? Marina, eu vou te pôr pra trabalhar nesse exato momento Gente, aqui, pode ó. bater os ingredientes? Dá tempo, Tati? Pode, a gente tá com alguns ingredientes aqui só da massa hoje pra gente relembrar as pessoas que foi o que a gente não ensinou. Ah, tá. Então tá bom. Então esses são os ingredientes. A gente vai colocar na tela aí pra você, gente. Anota aí direitinho. São 3 ovos, claras em neve. Você vai usar as claras, então, em neve. Tá aí assim. Uma colher de essência de baunilha. Essa aqui 200 gramas de açúcar refinado. 60 gramas de margarina. 325 gramas de farinha de trigo sem fermento. 150 ml de leite integral. 10 gramas de fermento em pó. E aí tem os recheios, que as meninas foram ensinando passo a passo dos recheios aqui, vocês viram. Lembrando que todos os ingredientes, todas as receitas, depois vão lá para o nosso portal, portalpaieterno.com, para você anotar com calma. Tem o passo a passo também. Então você entra lá, procura a receita que você quer, inclusive essa aqui das meninas, o Festival de Bolo de Pote aí nessa semana. Que delícia que tá, hein? Gente, esse abacaxi deve estar muito bom. Adoro A abacaxi gente tá também. rindo aqui, porque a Karen falou assim, acho que eu pus muito recheio. Eu falei, não, tá Tá maravilhoso. ótimo, adoro. A gente adora. Coloquei novamente aquela massa que a Tati cortou aqui pra gente. Aham. Então, essa última camada que eu pus de massa aqui é a metade de uma daquela, Sim. né? Então, eu molho de novo. Dá uma olhadinha e finaliza. A gente Porque tá tem- pouco molhado, né? A gente tem que finalizar pra É. gente provar. A gente tem que fazer a nossa oração hoje. Pronto. E pra finalizar agora de verdade, O que a gente coloca? eu vou colocar outra camada de leite em pó. Pode colocar, Recheio de Karen. leite. Acelera que senão a gente não dá tempo. Senão a gente vai embora Tadinha, sem acelera mostrar. que esse bolão de potão tem que sair. Nossa, Marina, já tá com a sua colher na mão, Marina? Tô quase. Gente, já prepara. A gente tá aqui, ó, Seja pronta por para isso. atacar.
Tati. Isso, porque eu não sou besta, também vou, mas eu vou ser fina e delicada. Eu vou pegar vamos uma pequena experimentar, porção, realmente. pra não fazer aquela feiura que eu Pronto, fiz. Pra finalizar aqui, aí é mais questão de decoração. A gente pode pôr novamente. Um abacaxi. Abacaxizinho pra Um mostrar que o abacaxizinho. sabor é esse, né? E Marina, você pode pegar uma taça pra você, eu pego uma pra mim. Como assim, Acho gente? que... Não, mas você pega essa, pega aquela. A gente tem uma taça pequena para cada um. E já tem gente que falando que não dá não, pra gente dividir. E aí, e aí? Ó, vamos ver. Bora? Podemos? Tadinha da Karen. Ai, Karen. E né, Karen, se ficasse um pouco mais de tempo, um bolinho vai chupando. ficando isso. cada Esse vez daqui a mais gente molhadinho. acabou de fazer. Tô com né? água na boca, sério. Mas o Tá ideal muito- é muito terminou grave. ir pra geladeira. Porque isso Eu gelado vai quero. ficar bom. Se gelado vai ficar bom, gente, já tá bom Pensa, demais. se já tá bom assim, gelado vai ficar melhor ainda. Muito obrigada. Obrigada. Eu te espero aqui pra você ensinar o nosso de creme de avelã. Obrigada, Karen. Por favor, será uma E a gente já honra. vai pro nosso cantinho da fé ali. E a gente convida você que tá em casa.